Olá, bom dia! Seja bem-vinda à nossa aula de aquecimento para o Workshop Tebori 360 que acontecerá entre os dias 22, 24 e 26 de agosto. Será um evento, gente, 100% online e 100% gratuito, viu? E nessa aula de aquecimento aqui eu vou te ensinar formas, técnicas e estratégias para você chegar mais rápido no seu 3 em 7. Ou seja, você conseguir atingir aí os seus R$3.000 em 7 dias atendendo sobrancelha. E isso partindo totalmente do zero. Ou seja, né, do absolutamente zero, sem nunca ter feito uma sobrancelha. E se você já trabalha na área também, atendendo sobrancelha, microblend e não conseguiu atingir um faturamento aí bacana, eu tenho certeza que você também está no lugar certo. Para quem não me conhece, eu sou a Marília Souza, sou Master em micropigmentadora em sobrancelhas e microblend. Sou da região de Patinga e você, de onde que você é? Coloca para mim aqui nos comentários qual que é a sua região, de onde que você fala. Coloca para mim aqui, eu sou de Patinga, Minas Gerais. E você? Você também é de Patinga, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Natal. O bacana dessa interação do online é que a gente consegue atingir, né, lugares onde a gente jamais imaginava, né? A gente consegue estar aqui e em diversos lugares, não somente do Brasil, viu? Mas do mundo todo. Então, para o pessoal que está entrando aqui, tá? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos também. E o tema da nossa aula de hoje, tá? Vai ser: não erre mais na hora de escolher o pigmento para cada cliente. Então, para você que tem dificuldade de escolher a tonalidade certa, tá? Eu tenho certeza que essa aula é para você. Olha, a Bianca, ela é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda à nossa aula de aquecimento. E para você que ainda não fez a sua inscrição, tá? O nosso workshop ele vai acontecer entre os dias 22, 24 e 26. E depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esse evento que eu tenho certeza que vai alavancar, tá? Na vida de vocês aí, ok? Então vamos lá, então. Vamos começar? O tema da nossa aula de hoje de aquecimento para esse evento que já está chegando não erre mais na hora de escolher o pigmento para cada cliente. Eu sei que a dificuldade, né, para nós termos conhecimento sobre as cores, no início tudo é muito complicado, né? A gente vê tudo de uma forma mais difícil. É o início, por isso que a gente chama de início. Então, quando a gente está começando na área, o que é o importante? O importante para a gente não errar na escolha ideal, na cor certa para cada cliente, é o quê? É nós termos o conhecimento sobre a colorimetria. Você sabe o que é colorimetria? Você tem facilidade ou dificuldade, né, na mistura das cores? Se você tem dificuldade, coloca aqui para mim. Marília, tenho dificuldade em escolher o tom ideal para cada cliente. Porque eu tenho certeza que se você tem dificuldade, nessa aula de hoje vai ser muito esclarecedora para você. Então, o primeiro ponto, nós precisamos entender, né, sobre a colorimetria. Então, para termos mais conhecimento sobre essas cores, sobre as cores, é necessário eu entender um pouco melhor de colorimetria. Quando eu falo de colorimetria, o que é a colorimetria? Colorimetria é o estudo das cores dos pigmentos utilizados, gente, na micropigmentação de sobrancelhas e na microblend também. Hoje nós temos diversas marcas, tá? De excelente qualidade. Eu, por exemplo, já usei, né? Muitas aí, várias aprovadas, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais, né, para vocês quais as marcas que eu utilizo hoje, né? Então hoje nós temos no mercado diversas marcas tão boas que acaba o quê? O nosso trabalho sendo, quando você trabalha com uma marca boa de pigmento, tá? Qual que é o primeiro passo que a gente tem que observar? A gente tem que observar se essa linha de pigmento, se ela tem Anvisa. Por exemplo, existem muitas marcas importadas que são de excelente qualidade, porém aqui dentro do Brasil
o fato de não terem Anvisa, tá? Isso acaba o quê? Tirando um pouco da qualidade do trabalho. Por quê? Porque não é liberado, né, gente? Então, se não tem Anvisa, não tem nada certo. Então, muitos pigmentos hoje que conhecemos, como por exemplo, AS Pigments, Ironworks, RB Color, Marilan, tem os pigmentos da Prime também e tantas outras marcas existentes. Como eu falei para vocês, o mais importante é nós observarmos o quê? Se esses pigmentos eles são realmente pigmentos qualificados no mercado. Como que eu sei que ele é qualificado? Se ele tem Anvisa ou se ele não tem Anvisa, tá? Então o importante é que o quê? Que tenha Anvisa, ok? E eu vejo as pessoas confundirem muito, né? Errarem muito na escolha da cor ideal para cada cliente. Por quê? Porque na hora de escolhermos as tintas, o que é necessário? É necessário que fique bem claro, gente, que os pigmentos orgânicos nós usamos em quê? Em micropigmentação labial, em reconstrução de areola, em camuflagem de estrias e algumas técnicas de sobrancelhas, como a sobrancelha esfumada, compacta, né? Nesses tipos de caso, me dá um resultado bom, ok? Porém, para eu poder fazer fios, eu particularmente gosto de usar os pigmentos inorgânicos, pois eu acho que a fixação dele e a durabilidade são maiores, tá? E eu consigo ter uma naturalidade melhor. Então, isso é o meu ponto de vista, tá? Então, para fios, eu gosto de pigmentos inorgânicos. Então, quando eu vou fazer essa escolha, tá? Quando eu vou fazer essa separação, é necessário eu entender um pouco melhor sobre a colorimetria. Por quê? Como que eu vou fazer a escolha de um pigmento para cada cliente se eu não sei fazer essa diferenciação? Se eu não sei qual o melhor pigmento para cada técnica? Então, é um ponto muito importante, tá? Coloca para mim aqui se você tem dificuldade na escolha do pigmento, da cor ideal para cada cliente. Se você também tem dificuldade, eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim, tá? Marília, eu tenho dificuldade. Marília, eu não tenho dificuldade, tá? Coloca aqui que eu quero saber qual que é o nível da sua dificuldade que você tem aí na hora de escolher o pigmento, o tom ideal, né, para cada cliente aí. E por que é muito importante eu saber escolher o tom ideal para cada cliente? Você já se fez essa pergunta? Para que a técnica da micropigmentação, presta atenção, para que a técnica da micropigmentação ela funcione perfeitamente e seja bem aplicada, é de extrema importância, tá? Eu conhecer a cor e a utilização para cada tipo de pele. É um dos elementos assim mais importantes na imagem do rosto. Então, quando eu faço um trabalho, tá? Quando eu realizo um trabalho realista, natural, de forma com que as pessoas vão olhar aquela cliente ali e ver que tá um trabalho bonito, delicado, que aquilo ali vai valorizar ainda mais o meu trabalho. Então, é um sinal de quê? Que o profissional que realizou aquela técnica ali, ele teve uma escolha show de bola. Ele soube escolher a tonalidade. Por quê? Quando eu escolho a tonalidade para cada cliente, tá? De forma que fica imperceptível, isso é um bom sinal. Por quê? Porque eu acertei na escolha, né, da tonalidade daquele cliente. E são algumas observações com que eu faço, são alguns pontos que já eu vou falar para vocês, que é necessário para quê? Para eu poder construir toda uma harmonia, né? Então, eu tenho que fazer um estudo o quê? Qual o fototipo daquele cliente, daquela cliente, qual o tipo de pele, né? Qual o tom da pele, qual a tonalidade eu posso misturar, né? Que eu posso fazer as misturinhas para eu poder conseguir chegar à tonalidade ideal para ele. Né? Então, é muito importante. E isso a gente só vai conseguir com o quê? Com o tempo, fazendo, né? Então, nessa aula de hoje, eu quero que você aprenda a não errar mais na hora de escolher o pigmento para cada cliente.
Eu quero que você se sinta segura. Eu quero que você se sinta seguro, né? Quando você pegar um determinado fototipo, que você o quê? Né? Saiba a tonalidade, as misturas que você vai fazer para ter um resultado tão realista quanto natural, né? Então, ó, um benefício aí que eu vejo, que na verdade quando nós estamos começando, de fato, todos nós temos dificuldades. Você concorda? Que quando nós estamos começando, todos nós temos dificuldades. Dificuldades essas que com o tempo passa, com certeza. Com certeza essas dificuldades vai passar. Por quê? Porque a gente vai passando por um processo onde a gente vai alinhando todas as coisas. Onde a gente vai conseguindo evoluir com uma dica, tipo essa dessa aula de aquecimento que vocês estão aqui hoje. Então a gente só vai adquirindo aprendizado quando a gente realmente busca aprendizado, né? Então a vantagem de termos as misturinhas prontas para cada fototipo é o quê? Que no início essa base nos dá uma segurança muito maior e automaticamente a gente vai tendo menos medo de errar. No meu início também foi assim, às vezes a pessoa acha que eu não tive problemas para poder fazer a minha misturinha. Eu também tive as minhas dificuldades. Né? A Diana colocou, bom dia, a Ana, né? Bom dia, Brasil, bom dia, Brasil. Então, assim, eu também tive as minhas dificuldades na hora de escolher a tonalidade, a cor ideal, né? Para cada cliente. Só que o tempo, ele vai fazendo o quê? Ele vai nos fortalecendo e vai fazendo com que a gente aprenda a fazer a misturinha ideal para cada cliente, né? Isso é com uma dica de uma amiga, isso é uma live, né? Como essa aqui, como de tantos outros profissionais, né? Tantos amigos que eu tenho na área aqui. Então, assim, a gente sempre vai crescendo o quê? É realmente buscando esse conhecimento aí. Tá? Então, no início, eu também tive medo, eu também tive receio. E o meu maior medo era o quê? Era em escurecer demais uma sobrancelha. Eu tinha muito medo de ter esse erro, de falar assim, gente, se eu jogar uma tonalidade aonde que fica desproporcional, o que eu faço? Entendeu? Então hoje eu já tenho esses conhecimentos, né? Então um benefício aí com que eu vejo para eu poder aprender a fazer essas misturinhas é o quê? A técnica e a mistura certa, ela vai o quê? Realçar os traços da sobrancelha. Quando eu faço a misturinha ideal para cada cliente, eu consigo o quê? Corrigir as falhas naturais de maneira leve. Eu consigo deixar o olhar dessa cliente definido, tá? E isso tudo sem parecer o quê? Uma técnica artificial. Por quê? Porque a misturinha que eu fiz foi exatamente quase que proporcional pro pelinho da sobrancelha dela, né? E hoje nós vendemos o quê? Delicadeza e naturalidade. E para gerar resultado, quanto mais natural for a entrega, mais chances, né? E mais pessoas podem conhecer e gostar do meu trabalho. E assim automaticamente elas podem gerar, e assim automaticamente eu consigo gerar o quê? Atração de mais cliente, e automaticamente quando é a atração de mais cliente, a gente consegue o quê? Gerar mais venda. E quando eu consigo gerar mais venda, eu consigo atingir aí, tá? O meu objetivo, que é o 3 em 7. Então, tudo está coligado um com o outro aí. Eu sempre trago para as minhas alunas aqui que o menos, ele é mais. Se você faz a mistura de forma com que ela fique clara, tá? Presta atenção. E quase não vê, nesse caso, menos mal, gente, porque o claro, nós conseguimos escurecer ele após 30, 45 dias, tá? Vamos supor, você fez um procedimento e aí esse procedimento, você observou que ele ficou mais claro. Você tem que ficar preocupada? De forma nenhuma, tá? Por quê? Porque após 30, 45 dias, você consegue escurecer essa tonalidade. Diferente de quando você joga uma tonalidade escura. Agora, esse é o problema maior.
Porque quando eu jogo uma tonalidade escura demais, tá? Em uma cliente cujo pelinho dela é mais claro, eu não consigo clarear. Por quê? Porque tinta não clareia tinta. Tá? Então era esse o medo que eu lá no meu início também eu tinha. Então nesse caso, tá? O que eu vou ter que fazer? Quando eu escureço demais, eu vou ter que entrar com um protocolo de quê? De despigmentação, de remoção. E aí sim, depois de algumas sessões, eu vou poder conseguir, né? Depois que eu conseguir um clareamento, aonde também, né, que eu consiga visualizar, que eu possa fazer um novo trabalho, aí sim eu vou fazer um novo trabalho. Então, pensa. Por isso que muitas das vezes a pessoa fica insegura na hora de fazer essa misturinha. Então, por isso que com essa aula de hoje, você vai aprender a não errar mais na escolha do seu, né, pigmento na hora de realizar os procedimentos na sua cliente. Por quê? Porque você vai saber que quando você erra para menos, ok, o importante é você não errar para mais, né? Então, a gente vai um passinho de cada vez, né? Então, onde que eu vejo que as pessoas erram muito na hora da escolha da tonalidade é o quê? É o fato de às vezes a pessoa não ter o conhecimento adequado, não entender sobre a colorimetria, não saber identificar o fototipo de cada cliente, né? Então eu vejo que a falta de conhecimento acaba tirando, né? Tirando essa... Como que eu falo? A falta de conhecimento acaba te impedindo de fazer o que é certo de fazer. Por quê? Porque você não tem conhecimento, o básico, né? Então, sobre isso, né? Então, como que eu vou falar aqui agora? Agora eu vou mostrar pra vocês, já tá separadinho aqui, eu vou ver se eu consigo virar a minha câmera aqui. Eu vou mostrar pra vocês os pigmentos da AS Pigments e como eu vou escolher o tom para cada cliente de uma forma simples, tá? Muito mais simples que você imagina. A vantagem, ó, dos pigmentos da AS Pigments, deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Essa aqui é a caixinha dos pigmentos da AS Pigments, tá? Juntamente, ó, printou e me marcou, marca AS Pigments lá. Algum de vocês aí envia o aviãozinho aí, ó, e chama a AS Pigments pra live. Vai que sai um sorteio aí de um kit de pigmento pra gente, hein? Então, ó, em parceria, tá, com a AS Pigments, eu tenho o meu Tebori 360, né, que pra quem não sabe é meu curso 100% online. Então, eu faço parte, né, desse, como que eu vou falar pra vocês? Dessa força, né, que vem crescendo aí com a AS Pigments. São pigmentos 100% com Anvisa, né, 100% inorgânicos, fixação perfeita, né? Eu gosto muito de trabalhar com eles, principalmente para Tebori, tá? E agora eu vou falar uma das vantagens que eu acho que vai te ajudar muito quando você tá começando. Como eu falei há poucas horas atrás, há pouco tempinho atrás, quando nós estamos começando, nós temos o quê? Dificuldade. Qual que tem sido a sua dificuldade? Coloca aqui pra mim. Você tem dificuldade na hora de escolher o seu pigmento? Você tem dificuldade pela tonalidade da tinta ou você tem dificuldade pela tonalidade da pele? Coloca aqui a sua dificuldade. Então, ó, a vantagem com que eu vejo nos pigmentos da AS Pigments é esse círculo aqui, ó, que a Ana, tá? Ou até mesmo comprando os pigmentos com a gente envia pra você. Marília, como que eu faço pra poder comprar os pigmentos da AS Pigments? É com a gente mesmo, tá? É só você entrar no direct que as meninas vão explicar tudinho direitinho pra vocês. Então, esse círculo aqui, ó, eu consigo ver a tonalidade com que eu vou usar para cada cliente. E eu consigo ver também o fototipo, a tonalidade de cada pele. A Cícera colocou aqui que ela tem dificuldade na tonalidade, que ela tem dificuldade na cor, né?
Então, Cícera, já já eu vou falar um pouquinho mais sobre as cores que a gente tem disponível, tá? Mas eu creio, ó, que esse disco aqui, ele vai facilitar muito a vida de vocês que estão começando. Principalmente, por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, o meu fototipo, ele é um fototipo, como que eu vou falar? Eu sou um fototipo 3 indo pro 4. Então, ó, deixa eu procurar aqui, ó. Ó, eu tô entre o fototipo 3 indo pro 4. Tá vendo, ó? Então, vamos colocar que eu sou um fototipo 3. Aí aqui, ó, olha pra você ver. Aqui eu consigo ver o fototipo e a técnica que eu for trabalhar. Por exemplo, se eu for trabalhar uma técnica de shadow, aqui ele me indica quais as tonalidades que eu vou usar. Se eu for fazer fios, ele me indica também a tonalidade com que eu vou usar. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que você vai fazer, quando a sua cliente deitar na maca, você vai ver, você vai pegar esse círculo aqui e vai discernir qual que é o fototipo dela. O primeiro passo, se você tem essa dificuldade. Por quê? Porque quando você identifica o fototipo dela, automaticamente você vai conseguir, tá? Entender melhor um pouquinho sobre essa colorimetria, entende? Então, ó, nesse caso aqui, eu sou fototipo 3. Vamos supor que eu quero fazer fios, né? Na minha cliente. Na minha cliente, que sou eu. Então, para poder fazer fios, ó, aqui está indicado para eu poder usar 5 gotinhas de castanho escuro e uma gotinha do modificador quente, que é o Blonde. Para quem não sabe, todos os pigmentos da S Pigments, eles são pigmentos com base fria. É necessário, vamos falar um pouquinho de colorimetria? É necessário, eu nunca faço nenhum procedimento de micropigmentação com um pigmento com uma base só. Somente com um pigmento frio. Nunca. Eu sempre vou fazer a junção de um pigmento com base fria e o outro com base quente. Quando eu faço essa junção, eu consigo amornar, eu consigo aquecer essa mistura para depois eu fazer o procedimento com que eu tenho que fazer. Então isso você tem que entender de cara. Nunca posso colocar um pigmento totalmente frio, tá? Puro na pele. A não ser que ela tenha uma micro antiga, que aí já é outro caso, que eu não vou entrar nele para não confundir vocês, tá? Que ela já tenha um restinho de pigmento ali na pele, que ele é um pouquinho avermelhado e a gente sabe que o vermelho ele é quente. E se ele tá quente ali naquela região, eu preciso colocar um pigmento que tenha a base fria para equilibrar, enfim, tá? Somente nesse caso. Quando é o primeiro procedimento que eu vou fazer na cliente, que não tem base nenhuma ali, eu preciso aquecer. Então, todos os pigmentos da S Pigments, tá? Eles vêm, ó, nessa caixinha aqui. E aqui, ó, eles são divididos em quê? Eles são divididos em, por exemplo, esse é o kit 1. O kit 1 eu consigo atender do fototipo 1 ao fototipo 4, mais ou menos, tá? Então, já o kit 2 eu consigo atender do fototipo 5 e fototipo 6, que são fototipos mais altos, né? Peles mais negras. Aí, vamos supor que na minha região eu trabalho, faço muito atendimento, né, a pessoas mais negras. Aí vamos colocar que eu vi o fototipo dela lá e o fototipo dela é 5, ó. Pode ver? Aí vamos colocar que nesse fototipo eu escolhi fazer uma shadow. Aqui tem até a técnica, né? Então, para poder fazer a shadow, tá? Aqui ele vai me indicar 5 gotinhas de castanho intenso e uma gotinha de modificador quente. Então, para você que tá começando, tá? O que é que eu quero deixar claro para vocês? Micropigmentação de sobrancelha, de lábios, não tem receita pronta. De fato, eu até concordo. Só que aqui você tem uma base para você começar.
Então, quando você tem uma base, fica mais fácil. Se eu decidir escurecer, tá? Essa base aqui, que a Ana, que a S Pigments me disponibiliza, se eu quiser escurecer, eu posso. Então, por isso que eu tenho que entender um pouco mais de tinta, de colorimetria, porque quando eu entendo, eu posso brincar com as cores. E aí, o que acontece? Se o pigmento, se a tinta, ela ficou clara, eu tenho que saber qual que é a tonalidade que eu posso colocar ali para poder escurecer um pouco, se é que ficou mais claro. Entende? Então, ó, por exemplo, eu vou fazer um fototipo da Xuxa, gente, ó. Fototipo 1. Se eu vou fazer shadow, ou se eu vou fazer fios, tá aqui, ó. Se eu for fazer fios, por exemplo, 5 gotinhas de castanho claro. Mas e se eu observar que o castanho claro, após 30, 45 dias, eu observar que ele ficou claro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma gotinha, 2 gotinhas do castanho médio, que tá acima do castanho claro. Então, essa forma com que eu gosto de conectar com vocês sobre essa misturinha de cor, que às vezes você acaba complicando, achando que é a coisa mais difícil do mundo e não é. Hoje as cores que a gente mais trabalha, castanho claro, castanho médio, castanho escuro e os aquecedores. Com essas 3 cores eu consigo criar diversas tonalidades de castanho. Se eu não tiver o castanho médio, somente com castanho claro e com castanho escuro, eu consigo criar o médio. Desde que eu faça essas misturinhas, entende? Então, assim, eu tenho que ter medo, é de não entender, de não ter o conhecimento suficiente para poder, né, fazer esse tipo de misturinha, né? Então, deu para entender aqui direitinho, deu para entender, né, sobre o círculo que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora, ó. Ó, então, ó, quando a cliente chegar, o primeiro passo, anota pra mim aí, tá? Papel e caneta. Quando a cliente chegar, a primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar o fototipo dela. Para você conseguir fazer a escolha do pigmento ideal para cada cliente, o primeiro passo é o quê? Você identificar o fototipo dela. Depois que você identificar o fototipo, você vai escolher juntamente com ela a técnica que ela quer realizar. Se é uma fio a fio, que fica mais natural, ou se ela quer realizar uma técnica de shadow, esfumado, compacta, tá? Depois que vocês escolherem a técnica, aí sim vocês vão fazer a misturinha dos pigmentos. Sempre lembrando que o menos é mais. Sempre opte por fazer uma tonalidade mais clara, porque após 30, 45 dias você pode escurecer se caso, né, se for necessário. Tá? Então, ó, esses são os pontos fundamentais para você não errar. Olha também, ó, o tonzinho do pelinho da sua cliente. Você pode olhar também o tom do cabelo dela, né? Raiz. Então, são dicas que vai te ajudar muito aí na hora de fazer essa escolha aí. Quando nós acertamos na escolha das cores de cada cliente, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos encontrar o ponto certo da harmonia, da naturalidade, tá? Para cada procedimento realizado. Quando eu consigo fazer um procedimento harmônico e natural, eu consigo sim elevar, né, o nível do meu trabalho ao máximo, né? Então, um dos maiores efeitos colaterais que podemos gerar é conseguir o quê? Um dos efeitos colaterais, né, que eu consigo gerar fazendo um trabalho natural, delicado,
eu consigo gerar o quê? A atração de mais clientes. Então, de forma direta ou indireta, eu tenho a possibilidade de gerar mais vendas, fazendo trabalhos mais naturais, né? E também gerar o meu 3 em 7. Por quê? Porque naturalidade gera atração de cliente gera venda e venda gera 3 em 7, que é faturamento, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora, só pra... Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, peraí. Mas eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver. Vou desligar os comentários um pouquinho aqui, tá? Só pra eu poder... Vou tirar aqui. Então aqui, ó. Então aqui o que eu quero, né, mostrar pra vocês. Como eu falei, pra vocês, vou deixar aqui. Como eu falei pra vocês, né, a gente vai se orientar aqui, identificando o fototipo da cliente, tá? Por exemplo, o meu fototipo é um fototipo 3, entrando um fototipo 4. E eu decidi que eu vou fazer em mim fios. Então aqui já tá me indicando a tonalidade com que eu vou usar, correto? Então aqui, ó, eu vou usar 5 gotinhas de castanho escuro. Ele é frio, tá? A base dele é frio. E eu vou usar uma gotinha do blonde, que é um aquecedor quente, gente. Ele é um modificador quente, tá? Então, se um tem a base fria e o outro tem a base quente, eu vou conseguir equilibrar. Deixa eu só ver se eu tenho... Peraí. Só pegar aqui, eu vou conseguir equilibrar esse pigmento, ó. Então, castanho escuro, tá? Com... Cadê? Deixa eu achar o blonde aqui. Com uma gotinha de blonde. Eu vou misturar, vou fazer a misturinha aqui. Aliás, vou fazer até no fundinho de um copo, porque eu quero mostrar pra vocês. Ó. Vamos supor que essa cliente chega pra mim, né? Essa cliente Marília Souza. E aí eu vou fazer a misturinha pra ela, né? Sempre agitar bem os pigmentos. E aqui eu vou colocar, ó, 5 gotinhas, que foi a base que foi me dada ali, ó. 1, 2, 3, 4. Eu coloquei 4 gotinhas aqui. Lá me indica 5. Então eu coloco 5. 5 gotinhas, tá? Lembrando que a base do castanho escuro, ela é fria. E agora eu vou colocar uma gotinha do blonde, que o blonde, ele é um modificador, tá? E a base dele é quente. Ó, eu vou colocar uma gotinha. Aqui ele já está equilibrado, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou misturar esse pigmento. Só que antes de colocar na cliente, presta atenção, dentro do batoque com que eu vou usar lá, né, direitinho, ó, que eu vou misturar bem. Eu vou misturar até ficar bem homogêneo. Fazendo dessa forma aqui, você não vai errar mais nas suas misturinhas, tá? Eu gosto muito de trabalhar. Hoje, com a base na colorimetria, gente, que eu tenho,
eu posso trabalhar com qualquer marca, eu consigo trabalhar com qualquer marca. Por quê? Porque a base, ela pode até mudar um pouco, mas quando você tem o conhecimento, tá? De equilibrar o pigmento, que você conhece se ele tem uma base quente, se tem uma base fria, no final dá tudo certo, tá? Ó, então fiz a misturinha aqui, aí antes de abrir na cliente, o que eu vou vir e vou fazer? Eu nunca faço e vou fazer na cliente direto. Hoje eu faço porque hoje eu tenho um conhecimento diferente. Mas no início eu sempre fazia isso, ó. Então, eu fiz a misturinha aqui e eu abria esse pigmento. Aí vamos colocar que você olha e fala assim, nossa, mas ficou escuro. Eu tô com medo. O que eu vou vir fazer para poder clarear esse pigmento? Gente, é a coisa mais simples que tem no mundo. Você vai vir com castanho claro da própria S Pigments, tá? E vou colocar uma gotinha. Marília, mas vai interferir no meu resultado? Não, não vai interferir no seu resultado, tá? Você pode fazer tranquila. Muito pelo contrário, vai clarear. Ó. Lembra que o menos é mais. Se você tem insegurança de trabalhar, vamos supor que seja o seu primeiro procedimento que você vai fazer, né? Você fica com medo, coloca menos. Você pode perfeitamente colocar 4 gotinhas de castanho escuro, 1 gotinha de castanho claro, 1 gotinha de blonde e fazer na cliente. Após 30, 45 dias, quando ela voltar, se tiver claro, né, a seu ver, você vai escurecer um pouquinho. Então aqui, ó, vou abrir aqui do lado, só pra você ver, ó. Observa, não sei se você consegue ver, né, a diferença daí pra cá. Mas vamos colocar, vamos dar mais uma clareada nele, porque eu ainda fiquei insegura. Ainda fiquei um pouquinho insegura. Então eu vou colocar mais uma gotinha pra eu poder clarear. Ó. Por quê? Porque eu fiquei insegura. Então, nos primeiros procedimentos que você vai fazer, talvez você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo. Mas nos próximos, você vai entender melhor. Se você quiser, você pode até estar fazendo misturinhas antes e deixar de reserva para você ver. Ó. Aí agora eu vou abrir aqui, ó. Tá? E eu consigo, ó, ir clareando. E aonde que eu vou observando? Eu vou observando aqui, ó. Eu tenho uma tonalidade bem mais escura. E quando eu vou esfumando ele, ó, você pode ver que as beiradinhas ainda ficam escuras. Quando eu dou uma clareada com mais uma gotinha de castanho claro, eu consigo, ó, dar uma leve clareada nessa região. E quando eu coloco mais uma gotinha, eu consigo clarear mais. Por mais que aqui você vê um resultado mínimo, você vai ver o resultado maior depois de cicatrizado. Mas aqui a gente já consegue ver essa diferença já, tá? Então, fazendo dessa forma, eu creio que você vai ter muito mais segurança. E vamos colocar que se você achou que essa tonalidade tá clara para sua cliente. Lembra que aqui a gente colocou 5 gotinhas, tá? 5 gotinhas de castanho escuro e uma de blonde. Aqui a gente colocou 5 gotinhas de castanho escuro, uma de castanho claro e uma de blonde. Aqui a gente colocou 5 gotinhas de castanho escuro, 2 de claro e uma de blonde. Se eu vi que essa tonalidade aqui ficou clara demais para minha cliente no início, tá? Eu posso escurecer ela mais um pouquinho. Só que aqui eu não vou fazer, que é para não confundir você.
Porque a gente sempre vai fazer 5 por 1. O que é o 5 por 1? 5 por 1 é a base. Qual que é a cor que eu quero que predomina? É o castanho escuro? Então, vou colocar 5 gotinhas de castanho escuro e uma gotinha do modificador quente. Então, antes de fazer a misturinha, se eu achar que tá escuro, colocar 5 gotinhas de castanho escuro, eu posso fazer, ó, vou fazer aqui que você vai entender. Eu posso fazer 3 por 2 por 1. 3 de castanho escuro, 2 de castanho claro e uma de modificador quente, que é o blonde, e uma de blonde. Deu pra entender? Se eu achar que eu posso fazer uma outra misturinha diferente, e é necessário você anotar, tá? Na ficha de anamnese que a sua cliente preencher. Por quê? Porque quando ela voltar para retocar, se você fez essa misturinha aqui e achou que ficou clara, o que você vai fazer? Não, peraí. Se eu joguei 3 de castanho escuro, 2 de claro e uma de blonde e ficou claro, o que eu vou fazer? Então, eu vou escurecer. Eu posso, de fato, jogar 5 gotinhas de castanho escuro e uma de blonde, que é essa misturinha aqui. Ó. Pronto! Então, sempre quando eu faço esse projeto, ó, eu fazendo baguncinha aqui, gente, a pessoa fazendo baguncinha. Sempre quando eu faço dessa forma, eu consigo conhecer todos os pigmentos. É necessário você saber se ele tem a base quente ou se ele tem a base fria. Tem pigmentos que eles já vêm aquecidos. Por isso que é muito importante, né, você conhecer. Deixa eu tentar virar aqui. Por isso que é importante você conhecer a marca com que você trabalha, né? Hoje eu trabalho com a S Pigments e é uma linha de pigmento de altíssima qualidade, altíssima fixação. E se você analisar as chances de erro aqui, você pode errar para mais claro. Para mais escuro, se você filtrar essa dica que eu dei para vocês aqui, você não vai errar mais com relação à tonalidade. Ai, Marília, mas não vai puxar nenhum tomzinho indesejado? Usando essas cores aqui da S Pigment, você não corre esse risco, tá? E lembrando que ele sai 100% da pele. Ele não deixa nem cinza e nem avermelhado, tá? Se você ainda assim tem dúvidas, eu te aconselho o quê? Participar. Amanhã às 9h57 nós temos mais aula de aquecimento aí, tá? E eu quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu no nosso workshop Tebori 360. Ele vai acontecer agora nos dias 22, 24 e 26 de agosto. E você é meu convidado, você é minha convidada. Faz a sua inscrição, minha irmã. Entra lá na minha bio, tá? Lá tem o link, é só você clicar. Você vai fazer o seu cadastro, já vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. E lá eu vou te falar todas as informações, tá? Que é necessário você saber para esse evento. Eu espero ter agregado para vocês nessa manhã. Espero que se você tinha dificuldade em fazer os seus pigmentos, né, o tom ideal, espero que essa aula de hoje seja muito esclarecedora para você. Lembrou de printar, printou e me marcou aí, tá? Me marca, mostra para sua audiência que você tem buscado conhecimento, que você tem buscado aprendizado. Isso gera para você, e isso gera para você confiança, credibilidade, tá? Isso mostra que você está antenada às novidades do mercado, tá? Então é muito importante você sempre mostrar isso para sua audiência. Então mostra lá,
posta essa aula e fala assim, olha, hoje, na aula de hoje, com a Marília, eu aprendi, né? Eu estou atrás de conhecimento, eu estou, né, fazendo procedimento de micropigmentação, microblend cada vez mais natural, porque colorimetria é tudo. Gera também um suspense na sua audiência. Isso é muito importante, né? Ó, então foi sobre isso. Beijo pra vocês e amanhã às 9h57 eu te espero aqui novamente no mesmo bate-canal. Na verdade, amanhã é o quê? Amanhã é quarta. Amanhã eu creio, gente, que quarta, quinta e sexta as nossas lives vão ser à noite, às 20 horas. Sabe por quê? Porque eu vou participar de um treinamento, né, curso presencial aqui na minha região, e vai ser quarta, quinta e sexta. Então, nesse horário de 9h57, eu não vou conseguir fazer as lives. Vou conseguir fazer à noite, tá? Então, amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui. Eu vou estar postando os stories pra vocês também, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã, se Deus quiser. E lembrou, ó, printou e me marcou aí, tá? Pra gente poder acelerar o nosso processo aí.